fachada do STF, imagem se abre para as laterais em letras brancas direto do plenário. Direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Na bancada, Carlos Eduardo na quinta-feira. E a expectativa agora é para a continuação dos debates em torno do julgamento do recurso extraordinário 1.279.765 sobre a aplicação de piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e endemias a servidores de estados, DF e municípios. Tivemos a apresentação do voto do relator na primeira parte, houve debate, já em alguns votos, e a continuação agora direto do plenário. Claro, reaberta a sessão e dando continuidade ao julgamento do recurso extraordinário 1.279.765, da relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes e pertinente ao tema 1132 da repercussão geral. Eu colho o voto. Senhora presidente. Pois não? Ao centro da mesa, a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Encerrou a primeira parte da sessão me indagando, eu queria ter a oportunidade, se você nos permitir... Pede a palavra por videoconferência o excelentíssimo senhor ministro Cássio Nunes Marques. Eu acho que agora eu consigo fazer de forma mais didática. Qual seria a minha dúvida? Obrigada, ministro Nunes Marques. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Bom, senhora presidente, eu acho que o que foi debatido até agora, a própria lei, no artigo 9º, ela traz a resposta, né? Nunes Marques, ministro do STF. Foi em relação à segunda parte da tese. O que é que diz o artigo 9º? O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios não podem fixar o vencimento inicial das carreiras de agente comunitário de saúde e de agentes de combate a endemias para uma jornada de 40 horas semanais. STF julga se o piso nacional para agentes comunitários e de saúde de endemias é aplicável aos servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. No item 2, a própria redação da lei. Extraordinário 1.279.775. Município de Salvador contra Simone Rocha de Souza. Fixar o vencimento inicial das carreiras. O eminente relator, na sua explanação, já passou exatamente por esse ponto. Então, tomemos como exemplo dois municípios. O município A e o município B. O município A remunera apenas os agentes comunitários de combate a endemias com salário mínimo, da mesma forma que o município B. Então, temos dois municípios com a remuneração abaixo do piso nacional. O município A, agora, diante de todas essas circunstâncias, atento à lei, ele promove um ajuste no vencimento inicial da carreira, se adequando, inclusive, ao conceito normativo. Ou seja, o município A passa a ter como vencimento inicial da carreira os 2 salários mínimos fixados pela Constituição Federal. Qual é a minha preocupação? Diante de uma tese que diz que o ente subnacional ele pode acrescer a remuneração, uma gratificação, e aí o município B faz isso, ele cria uma gratificação que é fixa, genérica, permanente, e que será paga indistintamente a toda a categoria. Então, nós temos os 2 municípios, A e B, a partir de então, remunerando toda essa categoria dentro do que é estabelecido pela lei, pelo menos em relação à remuneração do piso salarial profissional nacional. Só que o município A se ajustou nos termos da lei, fixando o vencimento inicial da carreira em 2 salários, e o outro o fez nos termos da tese proposta. Ele pega o vencimento inicial da carreira, coloca uma gratificação que é fixa, genérica, permanente, que é paga indistintamente a todos, e também faz adequação. Qual foi o desconforto que eu tive no momento, talvez por deficiência minha, era de não conseguir vislumbrar as hipóteses que poderiam advir dessa gratificação em relação, por exemplo, aos aposentados. Então, a minha sugestão é que, ao invés de utilizarmos esses termos, utilizássemos o conceito normativo. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão fixar o vencimento inicial dessas carreiras. E, com isso, penso
que não teríamos nenhum tipo de variação e problema com a fixação da tese. Então, é só localizando a minha preocupação e fazendo a minha proposta, que é adotar o conceito que já vem no próprio artigo 9º da lei. Muito obrigado, senhora presidente. Agradeço ao ministro Nunes Marques e, pois não, ministro André. Apenas uma dúvida junto ao ministro Nunes Marques. Diante do que Vossa Excelência coloca, é uma aproximação, ou quem sabe até um compartilhamento ao meu entendimento. Não sei se é essa a definição de Vossa Excelência. Mas, quando o ministro Alexandre me corrija se eu estiver errado, quando ele fez a explanação, ele também fez esse mesmo apontamento. Ele disse, olha, o que eu estou querendo dizer aqui é que aquele vencimento inicial, quando o cidadão passa no concurso público, ele não pode ser inferior ao piso salarial nacional. Isso já foi dito nos fundamentos do voto do relator. A minha preocupação... Ministro Cássio, permite? Pois não, ministro Alexandre. Exatamente isso. Eu, no intervalo, aprendi com a ministra Carmen. Então, aqui o vencimento inicial, esse não pode ser... Não pode ser. Abaixo do piso. Se o vencimento inicial é composto de 1, 2, 3 ou 5 parcelas, não importa. Se é o vencimento inicial geral para todos. Porque, senão, nós vamos ter um duplo pagamento. Se você pega, são 5 parcelas e considera só uma, e aumenta, paga o piso por essa uma, a segunda, a terceira, a quarta e quinta vão se acrescer ao piso. Não foi esse o entendimento. Então, é exatamente o que Vossa Excelência disse, ministro Nunes Marques. O vencimento inicial, esse não pode ser abaixo do piso nacional. Obrigado, ministro. A dificuldade é o que constitui o vencimento inicial. Pondera a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do Supremo. Ou é a remuneração. Ou se é a remuneração. E na compreensão do eminente relator, na verdade, as parcelas fixas e de natureza permanente, elas são também vencimento. Por isso é que não resolve, ministro Nunes Marques, e por isso é que o ministro André, pelo menos na minha compreensão, perguntou se o voto de Vossa Excelência não estava mais afeiçoado ao dele, ministro André, do que ao do ministro Alexandre de Moraes. Mas também, como a matéria é tão complexa, acho que nós vamos ter que continuar debatendo. Eu colho... Obrigada, ministro André. Então, eu colho o voto do ministro Luiz Edson Fachin. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, a eminente ministra Carmen Lúcio, os eminentes pares, o senhor Procurador-Geral da República, as advogadas e advogados que acompanham essa sessão. Senhora presidente, cumprimento também Sua Excelência o relator, o ministro Alexandre de Moraes, as sustentações orais que aportaram nessa tribuna, diversas e importantes sustentações. Eu juntarei uma declaração mais alongada, mas para explicitar o que nela contém, vou tentar, digamos, começar pelos segmentos mais simples dessa discussão. Embora, Edson Fachin, ministro do STF, que meu voto proponha negativa do provimento do recurso e a manutenção da decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Começando pela parte mais simples, é preciso ter presente, senhor presidente, que a discussão que levou ao reconhecimento da repercussão geral era de agente comunitária de saúde, sustentando que o município de Salvador estava realizando pagamento de vencimento inferior ao piso profissional da categoria como fixado na redação da Lei 12.994 de 2014. Portanto, um pouco à luz do que o ministro Nunes Marques acaba de dizer, e também me parece que o conteúdo do voto de Sua Excelência provocou em mim o que também provocou em Vossa Excelência, presidente, que vai na direção do voto divergente do ministro André Mendonça, mas que, quiçá, tem uma boa caixa de diálogo com o conteúdo do voto do ministro Alexandre de Moraes, é o reconhecimento
de que entes subnacionais, estados, Distrito Federal e municípios não podem pagar vencimento inferior ao piso fixado pela lei federal para a categoria de agentes comunitários de saúde e combate às endemias. Essa me parece a circunstância que dá início a essa discussão. E qual é a alegação substancial do município? A alegação de que ele cumpre o piso nacional porque entende que nesse conceito de vencimento também está gratificação, e uma específica é a gratificação por avanço de competência. Mas isso integra a remuneração, não o vencimento. Portanto, o que diz a parte autora, lá atrás, no caso, a parte autora sustenta que, para o cumprimento da lei federal, o município deveria considerar apenas o vencimento base inicial da categoria, não podendo compor o cálculo as demais gratificações e vantagens recebidas. Por isso, esta é a primeira observação que faço, porque foi a partir daí que a discussão começou e a maioria do tribunal reconheceu questão constitucional e repercussão geral na questão constitucional, vencido alguns ministros, como referido antes pelo eminente ministro Dias Toffoli. E por isso estamos discutindo a matéria em sede de repercussão geral. Mas, além dessa remuneração inicial, agora me permite fazer outra. O que pede o recurso extraordinário que suscitou a repercussão geral? Pede, fundamentalmente, duas ordens, traduz duas ordens de pretensões. Uma que entendo acolhida pelo eminente ministro relator, que é a de reconhecer que há uma dimensão de constitucionalidade na observância de um piso nacional que se sobrepõe a um piso de ente subnacional quando o ente subnacional paga ou fixa em lei municipal ou estadual piso menor do que aquele fixado na lei federal. Creio que esse ponto, o item 1 da tese proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, vai ao encontro desta ordem de ideias com a qual eu também me ponho de acordo. Mas a nossa divergência, que considero não singela para a matéria, decorre do que Sua Excelência fixou no item 2 da tese. Já aqui, portanto, como estamos em repercussão geral, mais do que discutir o caso, passamos, portanto, a discutir as teses. Assentou na sua tese o eminente ministro relator Alexandre de Moraes. A interpretação piso salarial. E por que Sua Excelência assentou? Porque, obviamente, está a responder à segunda questão posta pelo recurso extraordinário. O recurso extraordinário do município, que se volta contra um acordo do Tribunal de Justiça Estadual, que distinguiu vencimento e remuneração, o recurso do município procura, de alguma forma, rediscutir essa matéria para reconhecer que cumpre o piso nacional quando a remuneração atende o piso, ainda que o vencimento não atenda. Por isso, o ministro relator está propondo, então, uma explicitação da expressão piso salarial. Está sendo coerente com o que pede o recurso extraordinário. A pergunta é essa, mas a resposta aqui que eu tenho a oferecer a esse colegiado é diversa da que trouxe o eminente ministro relator, que propôs o eminente ministro Alexandre de Moraes. Desculpe repetir, mas, como eu disse, vou ser um pouco singelo na exposição, porque nós navegamos por tantas águas. Hoje, um tema delicado, sensível e importante, só para eu mesmo ter nitidez das próprias ideias, das ideias dos eminentes pares. Disse o eminente ministro Alexandre de Moraes: a expressão piso salarial deve ser interpretada. Portanto, Sua Excelência está propondo uma hermenêutica em sede de repercussão geral, a expressão piso salarial. Aqui me permito abrir uma também singela nota de rodapé mental para acolher o recorte cirúrgico feito por Sua Excelência, o eminente ministro Dias Toffoli. Nós estamos a falar de determinado espaço legislativo
que tem um universo específico de destinatários. Fecho essa observação e volto para a leitura do texto da proposição do eminente relator. A expressão piso salarial deve ser interpretada como uma contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da categoria. Perfeito, até aqui estamos a falar de vencimento. Mas o que diz mais, Sua Excelência? Acrescida das verbas fixas, genéricas e permanentes, pagas indistintamente a toda a categoria e que sejam desvinculadas de condições de trabalho específicas de cada servidor e não tenham por base critérios meritórios individuais. Portanto, aqui cria-se um delta diferencial que procura distinguir vencimento de remuneração. E, ainda que se possa discutir, porque o tripé aqui é verba fixa, genérica e permanente, mas tenho para mim que... Quem vota é o excelentíssimo senhor ministro Luiz Edson Fachin. E, para iluminar, quiçá, um pouco essa discussão, o que assentou lá o tribunal de origem, explicitando essa matéria? Peço escusas por citar, mas como no meu voto, eu estou mantendo a decisão do Tribunal da Bahia, creio que é importante, porque eu estou incorporando esse argumento no meu voto. Lá assentou e eu subscrevo. Não se pode confundir vencimento com remuneração. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou não. Ou seja, disse o tribunal, por mais que o município se esforce em caracterizar a gratificação como integrante do vencimento inicial, em verdade, não é possível tal conclusão, vez que as naturezas jurídicas dos institutos são distintas. A gratificação de natureza própria do trabalho não tem a mesma força integrativa do vencimento para fins de repercussão na vida financeira funcional do trabalhador, motivo pelo qual a própria lei estabeleceu o piso. Que estabeleceu o piso foi clara ao estipulá-lo sobre o vencimento. Tanto é assim, conclui o trecho que estou a citar e subscrever, que a própria disposição constante da lei municipal conceitou remuneração mínima como sendo aquela decorrente de vencimento somada à gratificação por avanço de competência. Ou seja, deixa clara, aqui se escreveu claro, a diferenciação que existe entre remuneração e vencimento, tratando-se de benefício concedido ao servidor público municipal, que tem direito a receber sempre, além do seu vencimento, a referida gratificação, mas não é suficiente para desnaturar o conceito de vencimento básico, fecha aspas. Essa é uma explicitação que conforta a compreensão que tenho desta matéria. Por isso, entendo que o termo piso salarial, e aqui peço vênia a Sua Excelência, o relator, não deve ser interpretado como remuneração global, mas sim como vencimento básico da categoria. E esta é a razão pela qual eu voto pelo desprovimento do recurso extraordinário quanto à interpretação do termo piso. Em seguida, na declaração de voto, senhor presidente, eu trato da aplicação da Lei 11.350 de 2006 aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias do município de Salvador. Trato, portanto, da lei municipal, a 7955, aqui já repetida, não vou repetir os argumentos, mas aqui eu examino a questão que creio, posso estar equivocado, mas essa também recebeu um desate do eminente ministro relator, com o qual, se bem entendi, estou de acordo, e se mal entendi, estou em desacordo. Se bem compreendi o que disse Sua Excelência, aqui não há diferença para esse efeito de piso salarial, agentes submetidos ao regime estatutário e ao regime seletista. Piso salarial se refere a agente de saúde, seja qual for o regime. Se Sua Excelência, o relator,
assentou isso e vejo o que está a sentir, portanto, não mal compreendi e, bem compreendendo, estou de acordo no ponto com o eminente ministro relator. Por isso, não vou me deter, como imaginava, sobre esta questão. Por isso, nessa circunstância, também estou desprovendo o recurso especial, porque o Tribunal ACO deu desate adequado dessa maneira, ao fixar que o piso salarial profissional nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias deve ser considerado e aplicado pelo município de Salvador, ou seja, o piso nacional, mesmo que os agentes estejam submetidos ao regime estatutário do município. A lei municipal somente poderia prevalecer se estipulasse um piso salarial superior ao previsto em lei federal, que o município poderia fazê-lo, o que não se verifica no caso, dado que o vencimento inicial, o nível 1, dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate às endemias, apresenta, eu estou tomando aqui o valor que se discutiu, à época, apresentava valor inferior ao piso nacional. Por isso, nessa perspectiva, para salvaguardar o piso salarial profissional nacional dos agentes, em detrimento à lei municipal, que, no caso, prevê um valor inferior ao estabelecido na lei federal, creio que, nesse sentido, desprover o acordo e manter a decisão é uma forma de garantir a contraprestação adequada aos serviços prestados pelos agentes, que são servidores fundamentais para a manutenção do Sistema Único de Saúde. Sobre isso, também cito aqui do Tribunal de Origem toda esta caracterização da relevância e da imprescindibilidade do trabalho do agente comunitário, especialmente nesta área da saúde. Portanto, senhora presidente, aqui também voto pelo desprovimento do recurso ordinário. Também trato no voto da emenda constitucional 120 de 2022, embora isso se possa fazer à luz do debate da repercussão geral, porque esse é um tema que não foi veiculado no recurso ordinário, nem objeto de julgamento pelo Tribunal de Origem. E explicito a compreensão que tenho da matéria, reconhecendo que, efetivamente, há, nomeadamente a partir de 2006, aliás, o estabelecimento de 2 regimes jurídicos de contratação dos agentes, mas não se permitiu, nem se garantiu a possibilidade de deixar de ser observado o piso nacional. E, portanto, a não alteração do artigo 8º da Lei 11.350 de 2006, pelo teor que se depreende da Lei 12.994 de 2014 e do conteúdo da Emenda Constitucional 120 de 2022, portanto, essa não alteração que se depreende não pode ser lida como uma anuência do legislador quanto à possibilidade de entes subnacionais terem a opção de fixar piso salarial inferior estabelecido por lei federal em caso de agentes submetidos ao regime estatutário. Por isso, também aqui entendo que não cabe o argumento que a emenda constitucional teria tratado de uma espécie de extinção da opção de os entes subnacionais estabelecerem piso salarial aos agentes submetidos ao regime estatutário. Por isso, senhora presidente, com base nessas e outras considerações que estão no voto, eu estou acompanhando o item 1 da proposta de tese do ministro Alexandre de Moraes, mas divergindo de Sua Excelência, porque, tal como a conclusão do ministro André Mendonça, embora eu faça por fundamentos diversos, eu estou votando pelo não provimento do recurso ordinário. Eis que entendo que o piso nacional... Na pauta recurso extraordinário, 1.279.765, município de Salvador, contra Simone Rocha de Souza. Pela lei federal e, portanto, não é possível aos entes subnacionais estabelecer piso mais desfavorável
aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, independentemente do regime jurídico adotado. Ademais, também estou propondo a fixação que considera-se piso nacional para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias o vencimento básico da categoria, não devendo, portanto, ser interpretado como remuneração global. Com base nessas razões, senhora presidente, cumprimentando Sua Excelência o relator e pedindo vênia para dissentir, voto pelo não provimento do recurso extraordinário. É como presidente. Agradeço, ministro Fachin. Pois não, ministro Alexandre de Moraes. Uma rápida observação para o... Intervém o ministro Alexandre de Moraes. Exatamente no voto do ministro Fachin. A parte... o ministro Toffoli ressaltou bem que nós estamos julgando um caso específico, temos que tomar cuidado para a repercussão geral, não ser para outros casos não idênticos. A partir da Lei 9646, de 2022, a discussão perde um pouco o sentido, porque o anexo 1 fixa o piso, vamos dizer assim, 2.424. O que nós estamos a discutir realmente é até o advento da 9646, ou seja, a partir da Lei 8629 de 2014. O ministro Cássio colocou, e nós podemos até mudar o item 2, eu não tenho nenhum problema com isso, mas queria saber a opinião de Vossa Excelência, porque a lei fala no artigo 3º, para efeito dessa lei, considera-se remuneração mínima, ninguém vai ganhar menos do que isso. O vencimento do cargo, parcela 1, e a gratificação por avanço de competência, parcela 2. Essa é a remuneração mínima. Vossa Excelência aqui acha que o piso seria só o vencimento do cargo? A gratificação por avanço de competência, não? O que eu estou a sustentar é a discussão posta no recurso extraordinário, segundo a qual, e entendo que tem razão a parte recorrida, o município não pode pagar o valor inferior ao fixado como piso nacional. Se tecnicamente se utilizou remuneração em lugar de vencimento, essa é uma outra discussão. Então, mas se a remuneração mínima for o piso, nos termos da lei, então nós concordamos. Desde que isso se denomine vencimento. Não. Então, presidente, aqui uma sugestão, para evitar ficar muito genérico, no item 2 seria... até o advento da Lei 9.646, de 2022, a expressão piso salarial para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias corresponde à remuneração mínima considerada nos termos do artigo 3º, Alexandre de Moraes, 19, ministro do STF e relator da ação. A soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competência. É nisso que não temos acordo. Então, mas eu sugiro isso também, porque é exatamente o que o ministro Cássio disse. Essa é a remuneração mínima. Nenhum agente ganhava menos do que isso antes da nova lei. Então, ficaria mais específico. Eu concordo, já noto que se o ministro relator está a readequar o item 2 da tese para esses termos, eu concordo. Mas, evidentemente, que aí eu tenho que continuar acompanhando Sua Excelência para dar parcial provimento. Exatamente. E aí é que não concorda alguns dos colegas. Mantém a negativa do provimento, porque entendo que vencimento é vencimento, remuneração é outra coisa. Ministro Fachin... Desculpa, por favor. Não, eu só ia observar que, pela formulação do ministro Fachin, se eu bem a compreendi, na verdade... A compreensão do ministro Alexandre não abrange apenas, ou não abrange vencimento como correspondente à remuneração, mas parcialmente, porque dentro do conceito de remuneração estão também aquelas parcelas de natureza não permanente. Sim. A própria lei, Vossa Excelência, leu, diz, verbas permanentes ou não. E o ministro Alexandre limita, para efeito de cômputo... A essa remuneração mínima só. As parcelas de natureza permanente. Eu ressaltei que então, na tese... ele fica na metade do caminho. Não, só para nós definirmos
o ministro Alexandre não propõe que toda a remuneração seja considerada para efeito de observância do piso. Ele disse, não, só as de natureza fixa, permanente. Presidente, eu até avanço, porque nos termos da lei anterior, municipal, eu colocaria só a remuneração mínima, uma única parcela, além do vencimento do cargo, que é a gratificação por avanço de competência somente. Presidente, apenas para... Agora Vossa Excelência restringiu. Para realçar por que é que nós não achamos aí um ponto que, digamos, una a formulação que fiz e de Sua Excelência o relator, certamente mais percussiente que a minha. É que o piso nacional é um vencimento mínimo. Não pode existir um piso municipal inferior àquele vencimento. Estamos a falar do vencimento básico. Esta é a questão. Esse é o conceito. Não, em termos conceituais, não há a menor dúvida, né, da divergência de posições. Acho que a divergência, presidente, Vossa Excelência me permite, até porque, primeiro, o ministro Alexandre acaba de ler a norma afirmando a remuneração básica, que, se eu tomasse pela doutrina ou até por parte da jurisprudência, corresponderia rigorosamente a um conceito de vencimento. Como é que eu componho este vencimento inerente a este cargo? A gente diria, qual é a dotação que corresponde a este vencimento? O valor pago por aquele serviço, que aí, no Brasil, pode ser mesmo uma composição. Mas aqui a lei veio e restringiu. Eu acho que estamos até aqui de acordo, ministro Fachin, pelo que também entendi do voto do eminente ministro relator, que ninguém está dizendo que em algum lugar do Brasil o piso não será respeitado segundo o valor fixado pela União. Ministra Carmen, me permite apenas dizer que, nesse caso, a alegação era que o município de Salvador estava a pagar piso municipal inferior ao piso nacional. Sim, e o que eu estou dizendo é nós aqui, até aqui, estamos de acordo em que não pode. Perfeito. Isso aqui, desde o relator, estamos... Quer dizer, eu nem votei ainda, mas do que vi dos debates, nas manifestações, estamos todos de acordo quanto a isso. A questão é o que é o piso para efeito do pagamento do repasse da União e que tem que ser garantido até para outras parcelas que os municípios podem pagar e o que não é. Acho que a discussão fica neste ponto. Não é tanto no enunciado vocabular, o que é remuneração, o que é vencimento, senão nós vamos interpretar a Constituição segundo a lei, e não a lei segundo a Constituição, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Muito obrigada pela palavra. 2 minutos, ministro Luiz Roberto, são 17. Estarei muito breve. Eu ouvi todos com muita paciência, presidente. Então, Vossa Excelência me conceda alguns minutos. Tem todo o tempo para votar, só que nós temos, enfim. Está com a palavra, ministro Luiz Roberto. Muito bem, presidente. Cumprimento o ministro Alexandre de Moraes, relator, e cumprimento todos os demais colegas que participaram da votação, tanto em assentimento quanto em divergência. É um debate muito rico. E acho que... À direita da mesa, quem fala é o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do STF. Que se esgote neste único caso. O Brasil é uma federação, um dos pilares. O Estado Constitucional brasileiro se assenta sobre 3 pilares: democracia, república e federação. E, portanto, a federação é um desses pilares. Federação significa que os entes estatais, a União, os estados e os municípios, eles são autônomos e têm competências próprias definidas na Constituição. A autonomia significa o poder exclusivo de atuação dentro de uma esfera de competência própria. Os estados e os municípios, eles têm autonomia político-administrativa, eles têm autonomia legislativa e eles têm autonomia financeira e tributária. Essa é a definição de federação na Constituição e consensual na doutrina, e a Constituição brasileira, no artigo 60, parágrafo 4º, prevê... O ministro abre um livro de capa verde. Que uma das cláusulas pétreas do Estado Constitucional brasileiro é a federação.
não será, diz o parágrafo 4º do artigo 60, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 1. A forma federativa do Estado. De modo que eu considero em doutrina pura, antes de entrar no caso concreto, que suprimir uma competência financeira do Estado viola o princípio federativo e, consequentemente, viola uma cláusula pétrea. E, portanto, presidente, na minha visão, salvo situações particularíssimas, como foi o caso decidido pelo Supremo da remuneração dos professores, como regra geral, eu penso que não é legítima a criação de um piso nacional pela União para que estados e municípios paguem esse piso. E acho que mesmo a emenda constitucional enfrenta o obstáculo da violação de uma cláusula pétrea. Aqui, neste caso, há um problema de violação da iniciativa do chefe do Executivo, que é quem sabe as circunstâncias do orçamento, e uma violação de uma competência federativa que está prevista na Constituição, e acho que suprimi-la viola a cláusula pétrea. Porém, presidente, como é o caso aqui, se a União assume o ônus de integralmente pagar o piso que ela, a União, estabeleceu e que não pode impor, na minha visão, aos estados e municípios, se ela assume esse ônus, se o dinheiro vai sair do cofre da União, aí eu não acho que haja violação nem à cláusula pétrea, nem à iniciativa do chefe do Executivo. Portanto, a minha visão é que a União não pode criar ônus para outro ente da Federação, porque isso dá a ela o poder de quebrar os municípios e de quebrar os estados, o que, evidentemente, a Constituição não admite. Portanto, presidente, na minha visão, pisos nacionais em um país com as diferenças e as desigualdades regionais do Brasil, como regra geral, não parece ser, em todas as vênias de quem pensa diferente, uma boa ideia. Determinar que Matões, no Maranhão, segundo o Google, a menor renda per capita do país, ou Novo Santo Antônio, em Tocantins, segundo o ChatGPT, inaugurando o ChatGPT aqui no plenário do Supremo, seria o menor PIB per capita do Brasil, seja como for, equiparar a remuneração, o vencimento de qualquer categoria em Matões ou em Novo Santo Antônio, a de Paulínia, em São Paulo, segundo o ChatGPT, maior PIB per capita do país, simplesmente é igualar realidades que são completamente heterogêneas, é simplesmente desrespeitar, na minha visão, o princípio federativo. Ainda na linha dos pisos nacionais, o jornalista André Borges, do Estado de São Paulo, publicou matéria informando que há 156 projetos no Congresso propondo a instituição de pisos nacionais, de costureira a vaqueiro. Evidentemente, se essa se transforma em uma regra no país, engessa-se completamente a economia e acho que isso perpetuará o nosso atraso. Portanto, presidente, acho que há uma complexidade federativa dramática na criação de pisos nacionais, fora da exceção dos professores, e acho que, no caso dos agentes de saúde, ao prever a emenda constitucional que a União arcará integralmente, este é o advérbio, deixe ter certeza, o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate, ficou o parágrafo 7º do artigo 198, combate às endemias, fica sob responsabilidade da União. E cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens,
incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais que merecem mesmo ser valorizado. Portanto, o que está dito na emenda constitucional é que quem banca o piso nacional é a União. E aí eu não vejo inconstitucionalidade alguma. E se os municípios quiserem complementar esse piso dando uma vantagem a mais, também acho que são permitidos. Portanto, essa é a minha visão. O piso é ônus da União, em qualquer caso. E os municípios têm a faculdade discricionária de darem vantagens superiores. Essa é a minha visão, presidente. Fiz força para votar com toda a brevidade. No caso que nós estamos discutindo aqui, no presente momento, não há diferença, porque a lei municipal prevê como piso 2 salários mínimos. E a emenda constitucional, para quem acha que uma emenda constitucional em si deva prever piso, também fala em 2 salários mínimos, quando acrescentou o parágrafo 9º ao artigo 198. Portanto, tanto a lei municipal quanto a Constituição prevêem o mesmo piso. Então, nós não temos um problema nesse momento. Mas acho que, em qualquer outra situação, cabe à União pagar a diferença entre o piso estabelecido pela lei local, ou entre o valor estabelecido pela lei local e a diferença para o piso que ela venha a estipular por lei nacional. É a única hipótese em que eu consideraria constitucional que a União impusesse um piso aos estados e municípios. Aliás, não pode impor um piso, pode assumir para si a responsabilidade de arcar com o piso, como fez aqui. E, portanto, eu considero válida por essa razão. De modo, presidente, que na minha visão, mas percebo que hoje não vai acabar a discussão e, portanto, podemos retomá-la, eu estou de acordo com a proposição 1 do ministro Alexandre de Moraes, mas eu acrescentaria ao final uma vírgula, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal, porque acho que isso deixa claro o respeito ao princípio federativo. E quanto ao segundo ponto, eu já antecipei a minha visão de que o piso é a União que estabelece e, se o município quiser dar alguma vantagem a mais, pode fazê-lo. E, como o ministro Alexandre confirmou que esse é o entendimento dele, eu também estou acompanhando Sua Excelência quanto à tese 2, inclusive com o ajuste que Sua Excelência fez. Com a maior brevidade possível, presidente, essa é a minha opinião. Só uma observação, senhora presidente. Ministro Luiz Roberto Barroso, o parágrafo 9º, que foi acrescido pela emenda constitucional de 22, ele diz que não será inferior a 2 salários mínimos repassados pela União. Então, não dá para falar em diferença. A União assume os 2 salários mínimos na integralidade. Não. O município pode agregar. É porque pode sobrevir, a lei municipal fala 2 salários mínimos. Pode sobrevir ou lei federal ou nova emenda, já que se está legislando sobre remuneração mediante emenda, dizendo que vai ser 2,5. Portanto, a tese já é uma tese que estabelece o que eu considero que seja a única proposição que respeita o princípio federativo. Se a União quer criar um piso nacional, o ônus é dela. Como ficou aqui, né? Neste caso não há um problema. Mas se aqui dissesse, por exemplo, ministro Toffoli, se a União dissesse que o piso é de 2,5 salários mínimos e a lei municipal dissesse 2 salários mínimos, essa diferença de meio salário mínimo, a União tem que arcar. É como eu vejo. Muito obrigado, presidente, pelo tempo. Na verdade, eu queria que Vossa Excelência seguisse expondo, porque eu estou precisando de mais luzes ainda para formar a minha convicção, porque eu tenho uma convicção muito firme com relação a isso. Vossa Excelência já chegou aqui iluminada, presidente. Não, eu tenho uma concepção assim, bem clara com relação ao tema, mas ouvindo todos os argumentos, todas
as posições que aqui foram vertidas, de fato, comecei a refletir para ver se não poderíamos até chegar a uma composição mais ampla a partir daquela colocação do ministro Toffoli, que eu achei extremamente pertinente, no sentido que nós estamos examinando aqui um caso concreto, específico, porque, de fato, o ministro André lembrou, nós temos uma jurisprudência do Supremo, inclusive, com relação aos professores. E agora, Vossa Excelência, um caso excepcionalíssimo. Eu acho que é um caso excepcional. Né? Então, mas a verdade, presidente, é que, no fundo, assim, eu acho que os garis também deviam ganhar muito bem, eu acho que as costureiras deviam ganhar muito bem. O problema é a ideia de que se possa criar legislação federal impondo isso, o que, no setor público, pode quebrar orçamentariamente os estados e, no setor privado, pode inviabilizar a livre iniciativa em muitos casos. E a situação dos municípios é completamente disso, como Vossa Excelência citou, aí com base no chat GPT? No chat GPT. Né? Mas na intuição natural de que há municípios muito pobres e há municípios mais abastados. É verdade. E me perdoe, eu queria mandar um abraço muito carinhoso ao meu querido amigo, meu irmão mais velho, Luiz Fux, pelo seu 70º aniversário, que ninguém diria, meu querido amigo, mas é o Tove. O ministro Fux, eu estava vendo, fazendo um movimento lá, meio inconformado, né, ministro Fux? De ter sido esquecido. Ministra Rosa Weber, presidente do STF. Lisonjeado com todas as manifestações prévias antes do voto. Por videoconferência, o ministro Luiz Fux. Um presente todos ligados. E nós desejamos, ministro Fux, que o resto do dia siga assim, né, com paz, alegria, felicidade, saúde, né, e todos os próximos... Na pauta, recurso extraordinário, 1.279.765, município de Salvador, contra Simone Rocha de Souza. Sempre com as bênçãos de Deus. É isso aí. Continuamos, então, na próxima assentada. Amanhã nós retomamos FGTS? Sim. É isso? Sim. Começamos com o FGTS, mas até bom, vamos amadurecendo esse tema. Isso. Né? E depois, se o caso, se tivermos possibilidade, né, se o voto capitaneado por Vossa Excelência não ensejar um debate tão amplo quanto esse outro, nós daremos continuidade a esse aqui. Agradeço a presença de todos, renovo as minhas saudações, desejando também um bom final de noite, declaro encerrada a sessão.